Eu sou Vicente Oliveira, professor titular do Instituto Federal Fluminense, sou doutor em Engenharia Agrícola e venho falar para vocês nessa apresentação sobre os problemas ambientais e demandas de projetos de pesquisa na região do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana. Começando a nossa apresentação, falar um pouco o mapa aqui da região hidrográfica 9, né, que é a maior região hidrográfica do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que é onde atua o Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana. Incorpora aí não só a bacia do Rio Paraíba do Sul, mas também do Rio Itabapoana, né, e uma série de outros mananciais, como a Lagoa Feia e diversas lagoas costeiras aqui na região. Iniciando a nossa apresentação, fazer um destaque com relação às hidrelétricas e barragens no Rio Paraíba do Sul, na bacia do Paraíba do Sul, e a gente apresenta esse diagrama, né, onde nós temos representados aí em forma de diagrama, com a indicação dos rios, né, na calha principal, dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, usinas em operação, triângulos pretos, estudos de inventário, triângulos verdes, estudos de viabilidade nos triângulos amarelo, projetos básicos aí nos triângulos vermelhos. E aí chama a atenção que Anta e Simplício já estão em funcionamento, tá? Esse diagrama ele está um pouco desatualizado. Uma informação aí da Eletrobras. Então, a subbacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, ela tem um potencial hidrelétrico total na ordem de 3.869,11 megawatts. Então, aqui é um vídeo, né, sobre o sistema Simplício-Anta, começando aqui com a represa da hidrelétrica de Anta, a represa no Rio Paraíba do Sul. À direita o rio segue com a vazão sanitária, mas aqui há um canal, um desvio, né, que é chamado desvio de circuito hidráulico. Então embaixo nós temos o Rio Paraíba do Sul, acima talvez não esteja tão visível, mas nós temos, na verdade, um circuito, um canal que foi construído para fazer a transposição numa cota maior a partir da represa. Um canal que aqui está indicado como canal e chega até a usina de Simplício. Então ali, a partir da represa, a partir desse canal, há um desnível para poder gerar energia na usina hidrelétrica de Simplício. Aqui já são fotos desse empreendimento, dessa hidrelétrica. No caso aí são fotos de Anta. Nesta foto aqui uma outra vista de Anta. Observem à direita que o rio já foi bastante reduzida a sua vazão, né? Uma foto mais próxima. Aqui uma vista a partir da hidrelétrica, né, da barragem, mostrando aí as pedras no rio, por conta da redução de vazão. Aqui na entrada da hidrelétrica de Anta, está identificada ali como barragem com soleira e vertente. Essa aqui é a água que é passada, né, após geração de energia. Então é a chamada vazão sanitária, que é obrigatória por lei para poder diluir, né, os efluentes, os esgotos da comunidade, né, que é despejado no rio. Aqui é a vertente, né, a barragem, né, a parede da barragem. Então a vertente que num período de vazões altas no rio, essa água verte sobre essa parede. Aqui uma vista do reservatório, na verdade aí coberto por vegetação em função da concentração de nutrientes aí a partir do esgoto sanitário, principalmente, esgoto industrial, com a incidência de radiação, uma produção aí de plantas aquáticas, né, as chamadas macrófitas, que ocupam todo o reservatório, deixando ficar visível a água que está aí armazenada
por mais de 20 metros aí de profundidade. Aqui já é a foto daquele canal que eu me referi, que é o desvio do circuito hidráulico, que a partir da barragem é interligada à usina de Simplício a partir de um canal. Então, a usina de Anta e a de Simplício usam um único reservatório, só que a de Simplício ela é interligada por esse canal, que atravessa a partir de túneis e de canais. Então, essa imagem aqui não é do rio, é uma imagem do canal que interliga a barragem até a usina de Simplício, que a gente mostrou lá naquele vídeo. Aqui é a foto da imagem, né, da usina de Simplício. No alto daquele morro, atrás da usina, é onde chega o canal, e dali há um desnível onde você tem a energia potencial para poder gerar energia, e a água depois, ao passar do gerador, ela é devolvida aí ao canal. Aqui é uma foto do gerador, né, feito na Argentina. Uma outra foto aqui mostrando o coração da geração da hidroeletricidade lá em Simplício. Então são 3 geradores que estão aí mostrados, né, identificados aí. Aqui então é a saída de água do sistema do aproveitamento hidrelétrico de Simplício. E aqui esse canal leva as águas que foram transpostas, né, que foram trazidas da barragem, gerada energia em Simplício, ela é devolvida ao Rio Paraíba do Sul. Bom, agora nós vamos falar um pouco das transposições no Rio Paraíba do Sul. Então nós temos 3 transposições, uma em Atibainha, em São Paulo, outra em Santa Cecília e outra em Trajano de Moraes, que a gente vai detalhar um pouco. Então, lembrando que o Rio Paraíba do Sul abastece 12,3 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro, o que corresponde a cerca de 75% da população do estado, e atende a 57 municípios diretamente do estado do Rio de Janeiro que estão dentro da bacia, e mais 9 municípios na região metropolitana. Então aqui é o diagrama aí de representação de manejo do sistema. Está disponível no site do CEIVAP, onde você vê identificado a represa em Jaguari, Santa Cecília. Em Santa Cecília dá para ver ali as vazões, né, que chegam e que defluem, né, a partir de Santa Cecília. O mesmo lá em Jaguari. Aqui nós temos uma foto do sistema em Barra do Piraí, na transposição em Santa Cecília para o Rio Guandu, onde abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Em vermelho escuro são dados num período normal. Então, uma média de 190 metros cúbicos por segundo, que chega no Rio Paraíba do Sul, em Santa Cecília, sendo que 119 é transposta para a região metropolitana do Rio de Janeiro, a partir do Rio Guandu, e segue apenas 71 metros cúbicos por segundo. Já no período das Olimpíadas, o Rio estava com a vazão muito baixa, para se garantir a execução das Olimpíadas no Rio, foi garantida uma vazão de 85 metros cúbicos por segundo, mas o Rio só tinha 120, então passava somente 35 metros cúbicos por segundo, né, no curso normal do Rio. Então essa é a transposição em Santa Cecília. Aqui já é a transposição em Atibainha, né? Jaguari, Atibainha. Então, da represa de Jaguari, identificada nos slides anteriores, é feita uma transposição de 20 quilômetros, né? Uma obra aí que custou 555 milhões de reais pelo Estado de São Paulo, governo de São Paulo, para se retirar 5,13 metros cúbicos por segundo do rio,
Paraíba do Sul, da bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Uma água de boa qualidade. Isso tudo foi feito para poder atender a população de São Paulo na ordem de 9,5 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. Aqui são dados da terceira transposição na bacia do Rio Paraíba do Sul. Essa já acontece em Trajano de Moraes, no Rio Macabu. E aqui nós apresentamos para vocês os dados da vazão do Rio Macabu de setembro de 1930 a dezembro de 52, as vazões médias no rio. E logo depois que foi construída a represa e foi feita a transposição, essa vazão ela reduziu, que pode ser visto na linha do período de janeiro de 1953 a dezembro de 1981. Então você tem ali a redução de vazão. A última linha são os percentuais que foram reduzidos de vazão. E ao final, a redução média, percentual de redução média de 24% no Rio Itabapoana por conta dessa transposição. Então foi construída uma usina, né, a usina Macabu, que entrou em operação em 1950, a partir do Rio Macabu. E aí são os dados da usina, tirados da página da empresa. Então aqui nós temos à direita a foto da transposição, nós temos um vídeo aqui onde a gente tenta mostrar o Rio Macabu antes da transposição. Aí uma vista da represa, a barragem que foi construída, o Rio Macabu depois da transposição, bastante seco já, ou seja, porque a água ela é transposta para a bacia do Rio Macaé. Aí nós temos uma estrutura, né, onde a água é transposta para o túnel, chega nessas tubulações que vocês vão ver agora, tubulação de transposição, que é essa foto à esquerda, e chega até a PCH Macabu, já na bacia do Macaé. Então, nós temos aí a foto à esquerda, a vista dessa tubulação, e à direita, embaixo, a vista da PCH Macabu, lá na bacia do Macaé. Aqui é uma informação importante, o balanço hídrico da bacia, né? Esse mapa é um mapa que foi gerado, né? Que está disponível no site do Comitê Federal, né? O CEIVAP, que é o Comitê para a Integração da Bacia do Paraíba do Sul. E aí nós podemos verificar, constatar que a região aqui do Baixo Paraíba do Sul, conforme mostra esse mapa, ela tem uma situação de precipitação bem baixa, entre 790 e 1000 milímetros anuais. Portanto, uma região que necessita de água, e com esse fato dessas transposições e desses barramentos agravam essa situação desse déficit hídrico. Então agora falar um pouco do Rio Paraíba do Sul. Então aqui são fotos tiradas do nosso cinegrafista, amigo Peninha, que registrou de ultraleve desde a Foz até São Fidélis, né, aqui na região do Baixo Paraíba do Sul. Então são fotos lá de São Fidélis, onde mostra o rio e toda a degradação aí das pastagens no entorno do rio, né? E aqui também as pedras no fundo do rio. Então isso foi uma época bem seca. Aqui já é na cidade de Campos, né? O rio passa cortando a cidade de Campos, a cidade que tem não só o rio, mas lagoas aí na área urbana. E à direita, uma imagem bastante interessante, que são os bancos, enormes bancos de areia dentro do rio, por conta desse processo de assoreamento, dessa ocupação de pastagens no Rio Paraíba do Sul. Aqui já é uma situação bastante grave, né, que é a intrusão da cunha salina na foz do Rio Paraíba do Sul. Então, com a queda de vazão, com os barramentos que têm acontecido no rio, tem permitido que na maré cheia
a água salgada do mar avance no rio cerca de 8 quilômetros rio acima, comprometendo a captação de água da SEDAI na sede do município de São João da Barra, suspendendo o abastecimento muitas vezes ao dia ao longo do ano. Inclusive nós temos aquela ilha ali que está indicada como Convivência, né, um grande manguezal, e que também acaba sofrendo com essa mudança de vazão dessa relação de água doce e água salgada do rio. Aqui nós temos imagens já da foz, e à direita, né, à esquerda, você vê ao fundo ali ó, a comunidade, né, o distrito de Atafona, a foz do Rio Paraíba do Sul, e à direita, uma imagem mais próxima que dá para perceber a entrada da água do mar, né, no Rio Paraíba do Sul, né, esse avanço da cunha salina, principalmente nos períodos de maré cheia. A prefeitura aqui tem buscado alternativas, por sorte o município é bem servido de água subterrânea de boa qualidade, né, em poços profundos, e esse é um dos poços que foram construídos aqui em Atafona, nos fundos do balneário, próximo ao Corpo de Bombeiros, né? Então colocaram até o nome UT Bombeiros, né? Esse é um poço profundo construído em função dessa salinização, dessa dificuldade de abastecimento. E outras imagens da foz, né? Do município de São João da Barra, à esquerda, embaixo a foz. Nós podemos perceber a última foto à direita, no canto, embaixo, o fechamento da foz do rio, né, da foz principal do rio. Né? Essa foz ela permitia a passagem dos barcos, em várias embarcações, e toda a dinâmica aí do estuário. Né? Então, lógico, não é a única foz do rio, mas ela fechada, ela muda essa dinâmica do rio, muda todo uma dinâmica ali naquele ecossistema que vocês podem ver nas outras fotos, da presença aí desse manguezal. Então tudo isso está sendo modificado, tudo isso consequência desse impacto ambiental, queda de vazão, barramentos no Rio Paraíba do Sul. Bom, aí agora já caminhando para o final, falar das inundações na bacia. E antes de falar diretamente, mostrar algumas fotos, falar do uso do solo e da vegetação. Né? Então, já dá para perceber que a predominância da bacia, como já foi falado, é de pastagens, campos e pastagens. Vegetação ocorre principalmente nas áreas mais declivosas, né? Mais montanhosas, mas é um percentual bem menor. Então, aí é uma imagem do mapa aí de uso de solo e vegetação da bacia. Aqui são dados que também nós trazemos para vocês, que mostram que 67,4% de ocupação na bacia é de campos e pastagens. Né? Então, predominantemente, é uma pastagem, um campo de pastagem degradado e que causa um processo contínuo de assoreamento na bacia, provocando aí assoreamento no rio, né? Causando impactos aí importantes, aumentando as vazões nos períodos chuvosos, as vazões máximas, porque o escoamento superficial ele é predominante e reduz, portanto, a infiltração, e nos períodos secos de estiagem você tem vazões mínimas cada vez menores, porque não houve um armazenamento de água no solo suficiente para poder abastecer os cursos d'água. Então, são impactos aí desse uso de pastagens na bacia. Então aqui, como eu disse, as vazões máximas, né, no período chuvoso, elas causam inundações, como aconteceu em Cardoso Moreira em 2007, e nós temos outras imagens. E Cardoso Moreira é um dos exemplos de ocupação indevida, né, onde a maior parte da cidade está dentro do leito maior do rio Muriaé, né, que é um afluente do Rio Paraíba do Sul. Aqui mais fotos, causando grandes prejuízos lá, tremendos prejuízos, e isso se repetiu em menor escala também em 2020, né, nesses dois eventos
grandes de chuva. Aqui já trazemos dados da Baixada Campista. À esquerda, uma imagem de satélite num período mais seco, sem inundação. Aí mostrando a Lagoa Feia, a Lagoa de Cima, e acima, essa linha aqui é o Rio Paraíba do Sul, e à direita, num período chuvoso, de inundação, onde a lagoa quase que voltou ao seu tamanho original. E só não aconteceu isso porque ela é contida por diques, que reduziram aí bastante o seu tamanho original. Naquela época que houve inundação, houve um rompimento do dique em São João da Barra. Esse dique ele acompanha o rio no município de Campos e São João da Barra na margem direita, e no município de Campos e São Francisco em parte na margem esquerda. E ele se rompeu em São João da Barra, causando inundação na Baixada, atingindo a BR-356, como pode ser visto nessa imagem, ocupando toda a Baixada aí. Aqui são imagens à esquerda, em Campos, naquela região que eu mostrei o assoreamento no Rio Paraíba do Sul, e à direita na Baixada Campista. Aqui outra imagem da Baixada Campista, com essa inundação. A Baixada, na verdade, é um grande pantanal que foi todo retificado, os cursos d'água, os canais foram secados para ocupação humana. E agora, no período de inundação, acaba sendo ocupado aí por chuvas. Aqui é uma foto bastante interessante. Isso é um vertedor natural na saída da Lagoa Feia, que retém a água da lagoa e faz com que esse esvaziamento da lagoa seja de forma lenta, gradual, e que é um grande controlador desse esvaziamento da Lagoa Feia. E há um conflito, uma discussão de se fazer uma intervenção de forma a acelerar esse processo de esvaziamento da Lagoa Feia, porque, evidentemente, quando ela fica cheia, ela acaba, vamos dizer, incomodando fazendeiros aí no entorno, que ocupam áreas que no passado era da própria lagoa. Então, hoje, essas áreas estão sendo ocupadas por fazendas, e quando a lagoa se eleva o nível, acaba inundando. Então, se tentou, e ainda tem muitas pessoas que defendem a construção de um vertedor, a construção de um canal aqui para poder acelerar esse processo, mas há a questão do impacto ambiental, de todo o transtorno que pode causar aí na fauna, na flora, e o impacto ambiental de uma maneira geral. Então é um ponto de discussão, um ponto aí que precisa ser bastante pesquisado, bastante discutido antes de tomar uma decisão que pode mudar toda a dinâmica e até mesmo reduzir mais ainda o espelho d'água da Lagoa Feia.